Eu sei, eu estive ausente por muito tempo, mas devido a algumas situações pessoais e estudos. Sim, eu vou trazer algumas novidades para vocês no mundo da calvície, mas antes eu preciso dizer para vocês que eu fiz uma promoção de ano novo que eu ia anunciar aqui e Natal, que é o Manual do Calvo. Alguns já compraram, mas pelo fato de estar vendo os vídeos, eu abaixei o preço de 97 para 67. Vou deixar alguns dias aí durante todo esse meio do mês aí. Então, se você quiser adquirir mais barato, é só clicar no primeiro link dos comentários do comentário fixado aí. E o que eu vou trazer de novidade para vocês? Eu quero ressaltar que esses estudos que eu fiz vão trazer um novo ar de exclusividade para mim e para vocês presente aqui no canal. Por quê? Porque primeiramente o Manual do Calvo ninguém tem todo o conhecimento que eu passo lá. Você não vai achar nenhuma loção que tenha todos aqueles ativos e plantas presentes nas loção que eu passo para vocês lá. Ninguém vai te passar todos aqueles mix de óleos que eu passo para vocês lá para estímulo de crescimento, questão nutricional, inibição do DHT e inibição da prostaglandina D2. Lá eu passo fitoterápicos para modulação do DHT de forma oral. Lá eu passo óleos, mix de óleos para inibição do DHT de forma oral, tanto para homens quanto para mulheres. Lá eu passo exames hormonais que você vai saber qual o seu problema, se é questão genética, se é questão nutricional. Então, a maioria dos médicos que você vai ir, tricologista, dermatologista, eles mal vão te pedir exames. Alguns pedem, outros nem vão olhar a sua cabeça, não vão ver se. Alguns até olham, na verdade, mas 10 segundos não diz muita coisa. E você já sabe o final, vão te receitar aqueles produtinhos que você conhece. E um deles é um comprimido que muitos têm medo. Até porque é um fármaco químico que mexe diretamente na questão hormonal. E pode ou traz diversos problemas futuros. Obviamente eu não posso falar, ó, se você tomar isso aqui, vai acontecer isso aqui. Até porque cada corpo reage de uma certa forma. Então, cada pessoa é cada pessoa, cada um tem o seu tipo de genética. Então, não é possível dizer, mas dados estão aí. Basta pesquisar, basta ver quem já usou. Até porque não é porque eu usei A que vai acontecer A com você, mas pode acontecer B com você. Entende? Tentei deixar de uma forma didática esse exemplo, mas eu acho que vocês, meu público é bastante inteligente e entende o que eu quis dizer. Enfim, qual que vai ser a novidade? Primeiro essa daí do desconto. Se você se sentir à vontade, se você vê que é pra você, lá eu deixo separado o que é pra mulher, o que é pra homem, deixo tudo explicado, explico cada ativo. Você tem alguns estudos científicos lá também, você pode se sentir à vontade de pesquisar todos os ativos. Porém, a outra novidade é que eu estudei algumas novas plantas para inibição da prostaglandina D2 de forma oral. Ninguém fala disso e ninguém vai falar. Só vai começar a falar porque eu tô falando. Existem alguns canais aí que são meus fãs e sim, foi uma risada meio sarcástica que vão do nada começar a falar, mas não sequer estudaram ou foram pesquisar e ler algo em inglês ou em alemão. Pode ser meio complicado, mesmo existindo tradução, né? O próprio Google traduz para você, mas ninguém quer estudar e vir aqui falar. Querem que você faça o trabalho, eles vão lá e copiam. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é que meu conhecimento está sendo usado de forma boa, vamos dizer assim. Enfim, então algumas plantas aí e alguns ativos inibem a prostaglandina D2 de forma oral. E essa atualização vai ser uma expansão. Então todos que compraram o e-book podem ter certeza que vão ter já o desconto. Vai ser praticamente uma pequena taxa. E aí você vai ter essa. Não vai pagar preço cheio nenhum. Só vai ter que pagar a taxa de expansão ali, que é do conteúdo. Além dessas plantas e ativos que inibem a prostaglandina D2. Para quem não sabe ou está chegando agora, inscrito novo, você clica em vídeos aí. Tem diversos vídeos no canal onde eu falo diversas plantas que inibem o hormônio da calvície, né, o DHT, modulam ou algumas até bloqueiam 5-alfa de forma tópica nos receptores. É, Também tem vídeos aí onde eu explico, passo loções gratuitas, né, para tratamento, então tanto para tratamento inicial, mediano ou avançado, é só entrar aí. Outra coisa, para deixar claro, a prostaglandina D2, e caso você não conheça, ela é uma pró-inflamatória, então ela traz a inflamação, cria essa capa aqui, ó, vou colocar o mouse aqui, que ela fica com a mesma tonalidade da sua pele. Então significa que ela atrofiou. Depois que atrofiou o fio com o DHT, ela chegou ali, né? Porque a prostaglandina D2 é diretamente proporcional ao nível de DHT, mas ela é indiretamente proporcional
após a diminuição do DHT. Por quê? Porque ela continua ali agindo e o DHT mesmo baixo. Porém, ela diminui um pouco o seu poder se for tratada de forma inicial. Porém, se for avançando, ela é tão potente quanto o DHT em nível alto, mesmo o DHT baixo. Então é por isso que ela é muito importante de ser inibida nessa questão da calvície genética. A formação dela é bem simples. Então temos ali o COX, né, o COX-2 ou o LOX, né, a lipoxigenase, e o COX, que é a ciclooxigenase. Vocês não precisam entender o que é isso, mas são enzimas ali que fazem a transformação para prostaglandinas, mais especificamente a D2. Então o COX vai lá, vira um ácido que chamamos de ácido araquidídico, depois o ácido araquidídico vira prostaglandinas, e no nosso caso aqui vai virar a prostaglandina D2, tá bom? Então essas plantas aí inibem a formação dela de se converter para o ácido araquidídico, exatamente. Existem outras formas de virar prostaglandinas, que é o COX-2 e a lipoxigenase também. Mas essas plantas todas aí agem nessas diversas enzimas aí, tá bom? Então, sem problemas nenhum. Então, o que isso vai acarretar pra gente? Uma evolução muito mais rápida no tratamento. Além da gente estar usando, lá onde eu menciono o uso de microagulhamento, que é, para mim, disparado, o maior aliado na reversão da calvície, porque ela faz uma inflamação direta e estimulando o seu corpo a regenerar aquela parte ali, aumentando o fluxo sanguíneo, e aí a gente vai estar tratando a calvície como? Inibindo o DHT, topicamente falando, prostaglandina D2, aumentando a vasodilatação para receber todos os nutrientes de forma interna e nutricional, fornecendo todas as vitaminas, minerais, aminoácidos de forma direta, então diretamente no couro cabeludo, estimulando a síntese de queratina ali, estimulando o crescimento. E aí, usando essas etapas, temos a modulação hormonal interna, sistêmica, e fornecimento de vitaminas, minerais e aminoácidos de forma interna. Então a gente vai estar tratando topicamente, tratando internamente, e aí entra um microagulhamento que vai duplicar o poder de passagem ali de nutriente para o fio e, teoricamente, na verdade, na prática, né, porque aumentando o fluxo sanguíneo ali, você vai estar tratando 2 vezes, porque você já vai estar usando ativos circulatórios, então o fluxo sanguíneo vai aumentar ali, vai ter regeneração de tecido epidérmico e etc, e tirando aquela capinha da prostaglandina. Então a gente vai atacar um pró-inflamatório causando uma microinflamação. E aí tem todos os ativos das plantas que eu passo lá, que também tem poderes regenerativos, etc. Tá bom? E aí, qual que é a outra novidade? A medicina chinesa. Sim, eu estudei diversos artigos sobre a medicina chinesa e que isso afeta na calvície. A gente vai conseguir tratar problemas internos que acabamos não percebendo, que pode ser tratado apenas olhando falhas no couro cabeludo. Eu já falei isso há um tempo no canal, mas eu consegui achar artigos específicos que mostram ali o que tem cada órgão do corpo, cada parte do corpo, através do couro cabeludo, pra gente tratar. Então, se você tem alguma falha específica, aí a gente pode saber, isso daqui é problema de intestino, isso daqui é problema de estresse, isso daqui é problema no fígado, isso daqui é problema de baixas de anfetaminas, né? Então, se você está dormindo mal e tal, e baixas questões hormonais em questões de níveis de neurotransmissores, então pessoas com problema de baixa de melatonina, etc. E aí a gente consegue ver que é problema, qual o problema de cada parte ali através do couro cabeludo. Então, por exemplo, as entradas. Muitas das vezes, problemas de intestino tem um avanço acentuado das entradas. Mas isso é 100%? Não, mas se você já tem um histórico e sua microbiota intestinal não está de acordo, pode ter certeza que sua entrada vai avançar mais rápido e se tratando ela, você consegue ter uma reversão mais rápida, porque as entradas em si, a quantidade de receptores de 5-alfa-redutase e a sensibilidade presente ali é muito alta, tanto que as entradas são as primeiras a ser afetadas de forma geral. Obviamente tem gente que tem padrão difusa, que basicamente só pega a parte do topo, mas não tem entrada. Então, vamos dizer que são sortudos entre aspas. Então, essas daí são as novidades. Então, para quem não sabe também, o Manual do Calva tem uns bônus da doutora Elisete, lá onde ela explica, mostrando diversos artigos científicos, explicando alguns fitoterápicos, como ela trata a calvície de forma a nível celular, junto com o Dr. Lai Ribeiro. Algumas pessoas não gostam do Dr. Lai Ribeiro, mas lá quem está palestrando é ela. Então, ambos têm divergências. E é um conteúdo que você simplesmente basta pesquisar e ver se de fato aquilo é verídico ou não. Então, vocês são capazes disso, o Google está aí, tem vários fóruns médicos
por exemplo, a PubMed, que é o maior de todos. Então, todos têm credibilidade, tá bom? Então, outra coisa é que eu tô gravando o Manual do Calvo para videobook, então eu vou gravar toda essa expansão em como se fosse curso, tá? Então vou estar lendo o e-book e aí acrescentando algumas coisas adicionais, fora essas novidades aí, que eu também vou acrescentar. Fora alguns ativos novos para loção, que eu acabei encontrando um ativo que ele já contém algumas plantas presentes nele, então se você não achar algumas plantas específicas, é possível usar esse ativo novo aí, que você acaba eliminando, se eu não me engano, 4, 5 plantas que tem na loção, então deixando ela um pouco menor na questão de quantidade, tá bom? Agora eu vou te explicar sobre a jasmim. A jasmim, ela é uma das plantas que eu vou mencionar no curso, entre aspas, que ela tem uma ação peculiar. A jasmim, ela é composta por alguns fitoativos, sendo os principais que eu vou falar para você. O linalool, que também é presente em algumas outras plantas, como hortelã-pimenta, lavanda, etc. Linalool, o ácido jasmônico não, jasmonato e o acetil-jasmonato e o ácido jasmônico. Essas que você precisa saber. O linalool, ele basicamente seria o nosso anti-DHT, tá? Por mais que ele tenha ações antioxidantes, ela também é o nosso carro-chefe da modulação do DHT, ou bloqueio do DHT, de forma tópica, ou o bloqueio da 5-alfa para a formação do DHT, tá bom? Aí entra o nosso acetil jasmonato. Esse ativo aí, ele ativa fatores de crescimento, ou VEGF, que é o fator de crescimento vascular endotelial, né? E ativa a criação de novos vasos capilares ali para a formação de novos fios. Mas sabemos que essa questão de criar novos fios requer algo muito crucial, que é o bulbo ou papila dérmica. Então, para ter novos fios, seriam papilas dérmicas novas e novos bulbos. Mas basicamente a forma que é colocada ali dá a entender isso. Mas não, estamos falando de fios regenerados dos bulbos já presentes, tá bom? Então, basicamente é isso. E aí, qual que é o principal dela? Ela também ativa alguns genes de expressão na questão das células tronco ali presente. Então tem poder regenerativo e tem, além dela ser anti-inflamatória e agir contra a prostaglandina D2 também, ela age de forma indireta, ou melhor, de forma direta. O ácido jasmônico age de forma indireta, se eu não estiver invertendo. Por quê? Porque ela age no bloqueio, que é o ácido jasmônico, que ele bloqueia a prostaglandina D2, mas ele já age direto no bloqueio da conversão. O outro não. O jasmonato, o acetil-jasmonato, ela age de forma diferente, ela age antes da formação para poder ter a conversão. Então ela age como se fosse um antes, certo? Um antes da formação do segundo, vamos dizer assim, subproduto, tá? Um subproduto. O outro não, ele já vai direto. Porém, o fator principal dela é essa daí, que é a ativação de fator de crescimento, e ela tem um poder específico que ela protege os fios de ações do DHT. Então, o que ela faz? Ela tá lá, bloqueou a prostaglandina D2 e aí ela protegeu os fios de ser agredido pelo DHT. Ah, mas não é só abaixar o DHT que não vai ser tão agredido? Sim. Se você abaixar o DHT, ele vai agredir menos os fios, mas vai estar agredindo. O acetil jasmonato, ele meio que cria uma blindagem ali para ser atacado, entende? Então é isso que a jasmim tem de peculiar. E aí, juntando os três, ela tem poder. Além dela ter poder, ela é rica em vitamina E e alguns minerais, como zinco, ferro e cobre. Ela tem esses três poderosos ativos aí que caso ela tivesse os mesmos ativos que a babosa, ela seria praticamente perfeita. Porque a babosa não tem ativo anti-DHT. Então, linalool, anti-DHT, acetil-jasmonato, estimulador de crescimento. E também essa forma aí, ela age de forma, como ela age de forma indireta, a ação dela é moderada na questão da prostaglandina D2 e aí entra o ácido jasmônico, que aí é alta a ação dela na questão da prostaglandina. Então uma age de forma indireta, outra age de forma direta. Porém, a gente vai olhar ali, se olhar esses três ativos, a gente vai ver que cada um combina com cada um. Um está ali no DHT, outro está protegendo no DHT, estimulando o crescimento, e outro está tirando a prostaglandina D2 que vem em conjunto com o DHT. Já era. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma tintura. Acredito que na forma de manipulação não tenha o extrato glicólico dela. Caso eu tivesse, pergunte. Algumas só, poucas tem o extrato glicólico dela.
Caso você não ache, pode comprar na internet, que você acha várias lá, plantas, jasmim, pétalas e tal. E aí você vai colocar na sua tintura, que eu ensinei no canal lá, a tintura mãe de goiabeira, folha de goiabeira. E aí você vai misturar e fazer esse mix dela, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei, vou trazer outras plantas aí pra vocês. Obviamente que algumas exclusivas vão ficar pro pessoal que comprar a expansão e eu vou anunciar quando já estiver pronto. Então é isso aí, muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer tipo de vídeo ou qualquer ativo que você tenha encontrado na internet e queira tirar dúvida, queira que eu faça algum review sobre, é só mandar aí nos comentários.